Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui trazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu já estou preparada pro meu cancelamento que eu vou ter nesse vídeo, talvez, né? Talvez, não sei, né? O fandom é louco. Mas recentemente, teve algumas vezes que eu falei nos stories, eu fiz até em um vídeo esse comentário, né? Alguns dos vídeos sobre Stranger Things, eu vivo fazendo o seguinte comentário. Ah, mas é porque a terceira temporada eu não gosto muito. Ah, mas é porque se for pra ser um negócio ruim, vai ser tipo a terceira temporada. Eu já falei que a terceira temporada de Stranger Things é uma das que eu mais detesto, assim, de todas as temporadas de Stranger Things. E talvez, de todas as séries que eu já vi, eu nunca vi uma terceira temporada de algum projeto que fosse tão, sabe, decadente? Eu não sei dizer, sabe? Pera lá, calma, respira, vamos explicar tudo certinho nesse vídeo. O que acontece é que eu já venho falando faz tempo que a terceira temporada não é muito a minha favorita da série, e vocês vivem me perguntando por quê. Seja em DM, seja no Twitter, seja no Instagram, vocês vivem me perguntando o porquê exatamente que eu não gosto da terceira temporada, porque aparentemente tem uma parcela de pessoas que gosta sim. Então esse vídeo vai ser exclusivamente pra falar o porquê que eu não gostei da terceira temporada. O que tem nessa temporada que me incomoda? E eu já quero deixar muito claro, gente, é óbvio que isso aqui é apenas a minha opinião, certo? É uma opinião minha misturada tanto gosto pessoal quanto com coisa profissional, porque eu simplesmente não consigo mais ver uma série, alguma coisa assim, sem reparar em coisa profissional. Fazer o quê? Audiovisual estragou minha vida. Eu não sei o último filme que eu assisti por puro entretenimento. É assim que as coisas funcionam. Então, assim, esses são os motivos que eu vejo problema na terceira temporada, que eu não gosto, tá bom? Se você gosta, se você discorda com tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, não tem problema, não precisa me xingar, não precisa, sabe? Não precisa, fique com a sua opinião que eu fico com a minha, certo? Só quero fazer esse aviso aqui. E é claro que eu não vou falar apenas de coisas que eu não gostei, o foco vai ser esse, mas eu também vou comentar de algumas coisinhas que eu gostei e achei interessante na terceira temporada, sim. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, ou melhor, que, tipo, não gostou muito da terceira temporada também, sabe? Já reclamou algumas coisas com você. Manda esse vídeo pra essa pessoa que eu quero saber o que ela acha depois. Aqui nos comentários, vou estar esperando o seu comentário e o comentário da pessoa que você vai mandar esse vídeo. E por último, e não menos importante, não esquece de não sair desse vídeo sem você deixar o seu like, tá bom? Deixa o seu like aí antes de você sair do vídeo. Agora vamos começar a falar da terceira temporada de Stranger Things, que foi lançada lá em 2019, certo? No dia 4 de julho. E foi uma temporada que tava prometendo muitas coisas, né? Os principais bordões, digamos assim, né, na época que estava sendo divulgado, é que esse seria o Verão do Amor, Summer of Love, era o que viviam divulgando, e também que iriam trabalhar bastante essa questão do crescimento dos personagens ali do grupinho principal, né, dos 6 principais, Mike, Dustin, Eleven, Max, Lucas e Will, iriam passar supostamente pela puberdade. Você logo vai entender o porquê que eu falei supostamente, tá bom? Já fica uma dica. Porque um dos outros bordões da série foi: nós não somos mais crianças, we're not kids anymore, né? O Mike ficava falando isso, ele falou até no trailer. E antes de eu começar a falar das coisas que eu não curti, né? Antes da gente começar a meter uns tiros aí na terceira temporada de Stranger Things, eu vou falar das coisas que eu achei legal, tá? Porque assim, é uma lista pequena. É uma lista pequenininha de coisas, porque na realidade, gente, já fiquem sabendo desde já, 70% da temporada eu jogo fora, tá bom? O resto é coisa legal. A primeira coisa que eu tenho a enaltecer aqui é a parte técnica da terceira temporada. A fotografia está maravilhosa, e a quarta ainda, né, a quarta temporada tende a melhorar muito mais do que a terceira. Pelo pouco que a gente viu ali no sneak peek, inclusive, caso você não viu a análise do sneak peek, vai estar aparecendo aqui, ó, desse lado, o card pra você assistir. É só clicar que você vai lá. Então, assim, na terceira temporada, o visual, a direção de arte, né, principalmente, tava muito bonito. Não tenho nada a reclamar dessa parte técnica, dessa parte visual da temporada. Enquadramento, sabe? Os planos, os tipos de sequência que eles estavam fazendo. Super legal, muito bacana. As sequências de ação, né? Bem da hora também. Na parte narrativa, né, de roteiro, eu tenho pra enaltecer aqui 2 coisas apenas. Infelizmente, só tem 2 coisas que eu achei legal dessa narrativa toda da terceira temporada, que
que foi primeiramente a introdução da personagem Robin Buckley, né, que é aquela menina interpretada pela Maya Hawke, que tá tendo um podcast aqui no canal e também no Spotify. Novamente, vai estar aparecendo um card aqui pra você dar uma olhada, caso você não tenha ouvido o podcast da Robin ainda. E assim, a introdução dessa personagem foi de maneira tão sutil, tão natural, tão assim, útil. Você dava pra ver que a Robin era uma peça-chave, não era uma personagem aleatória que jogaram ali só pra galera criar uma ideia de parzinho do Steve, né? Porque assim que a Maya Hawke apareceu lá na produção da terceira temporada, todo mundo começou a chutar que ela seria parzinho do Steve, sendo que no final não foi, né? Ainda bem, ficou muito legal isso também. Toda essa parte da representatividade que a Robin trouxe foi incrível. Inclusive, fico muito irritada quando tem alguns fãs de Stranger Things que falam que não tem representatividade em Stranger Things só pra justificar determinado personagem que eles gostam, sabe? A galera inventa uma orientação sexual pro personagem favorito delas e fala que não tem representatividade em ST, sendo que, olha só, você está apagando a representatividade da Robin, né? Não tô falando que ST merece ter apenas uma representatividade, de forma alguma, eu não disse isso. O que eu disse é que você não pode apagar também uma representatividade que já foi feita, tá bom? Não fala que não tem representatividade, porque tem, mas a galera finge que não vê porque não é o personagem favorito delas. Enfim, outro assunto que foi muito interessante que eles trabalharam na terceira temporada é um assunto que eles começaram lá na primeira temporada e foram, né, desenvolvendo aos pouquinhos e na terceira pegaram com muita força, que foi esse papo dos russos, né? Pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no canal, eu já falei 1 milhão de vezes, Stranger Things é uma série que tem uma ponta histórica também, né? Tem alguma coisa real que tá acontecendo, que no caso é a Guerra Fria, que foi um conflito não armado entre os Estados Unidos e a União Soviética naquela época, que hoje a gente chama de Rússia, né? Mas naquela época era União Soviética. Então isso foi muito bacana porque puxaram uma coisa lá da primeira temporada pra retratar de novo algo que era essencial fazer. Teve também um trabalho na individualidade da Eleven, né? Aquela coisa dela tentar se descobrir um pouco mais, né? O que que ela gosta, o que que ela não gosta. Muito interessante, mais pra frente eu vou voltar a falar disso, porque tem uma questão muito importante nisso tudo. Mas a ideia e o resultado foram ótimos, né? Essa questão da Eleven foi ótima. A execução que foi péssima. E a gente já vai falar disso. Uma coisa que é importante a gente comentar aqui é que como fomos deixados antes de assistir a terceira temporada. No caso, o que aconteceu na segunda temporada que teria que acontecer na terceira, porque afinal de contas é uma sequência, certo? Primeira, segunda e terceira temporada. Não são séries diferentes, é a mesma série, então você tem que dar seguimento para algumas coisas que você já iniciou. Laboratório, experimentos, essa ideia dos personagens ter uma nova convivência, né? Você colocou eles todos numa definição de o que é casa, né? O que cada um considera casa, principalmente pela parte da Eleven, né? Você teve a questão da Terry Ives, que foi bem trabalhada também, né? O laboratório eu acho que foi o principal tema da segunda temporada, mas isso é uma coisa que volta de novo a falar dos experimentos e tudo aquilo que eu mencionei. Foi assim que fomos deixados na segunda temporada. Agora eu pergunto pra vocês, cadê os experimentos na terceira? Você tava falando deles, né? Cadê eles na terceira? Não tem eles na terceira. Ah, é uma nova convivência que acontece entre eles e bababá, todo mundo definiu o que é casa, né? Todo mundo definiu o que gosta, o que não gosta, quem se importa, quem não se importa, né? Realmente, isso foi definido. Cadê esse tópico na terceira temporada? Que não foi trabalhado assim. Eles quiseram muito, deu pra ver que eles quiseram fazer uma sacada usando humor. E isso me incomodou bastante e eu já vou falar por quê também. Eles mencionaram laboratório, só que a gente só viu um laboratório russo. Cadê o laboratório americano? Ah, o laboratório americano saiu dali. Então por que você fez questão de trazer ele de volta só no último episódio? Quando o Hopper liga pro Dr. Owens lá, sabe? Já que dava pra passar a temporada toda sem você mencionar o laboratório, você não precisava trazer ele no final só pra sua série ter uma solução, sabe? Você poderia ter falado dele, mencionado ele um pouquinho mais do que foi, né? Porque senão ficou muito esquisito, gente. A segunda temporada inteira foi sobre o laboratório e na terceira quase não tem menção. É uma coisa que ficou meio destoante, sabe? Só que esses, gente, eu tô até com o celular aqui com as minhas anotações. Isso foi as coisas leves. Foi os erros, assim, que eu quase não liguei. Pra vocês terem uma noção. Eu falei, não, tudo bem. Séries e filmes erram o tempo todo. É impossível você achar um roteiro 10/10, entendeu? Então tem errinho mesmo, acontece. Agora, eu vou começar a falar das coisas que realmente me incomodaram. Que me incomodaram a ponto de eu jogar parte da temporada fora. Antes de eu começar a falar desse tópico aqui, eu tenho que explicar uma coisinha pra vocês. Você tem várias formas de você contar uma história, né? Você tem várias formas de você escrever um roteiro e focar em coisas diferentes de acordo com a demanda da sua série. Stranger Things chegou num ponto na terceira temporada em que os personagens
personagens iriam passar pela puberdade. Não tem como você pular essa fase. Eles vão chegar ali com 15 anos, né? 14 para 15 anos, tá bem no meio da puberdade. E você não pode fingir que isso não vai acontecer, sabe? Principalmente quando emoções é um fator importante em Stranger Things. É uma coisa que é relevante, como eles se sentem, né? Se a gente não sabe como um personagem se sente, a gente não consegue se relacionar com ele. Inclusive, isso é uma coisa que eu ensinei em um dos Cinemei, né? O porquê que a gente gosta de personagem. Vai estar aparecendo aqui também. E uma das maneiras que Stranger Things escolheu pra contar a história da terceira temporada foi através de uma tática que muita série adolescente usa. Porque assim, quando você tá numa série adolescente, a questão da puberdade, justamente por essa mudança brusca de hormônios, é uma coisa que é muito trabalhada tanto em série adolescente como em muitos outros momentos de filmes e séries por aí, né? Quando chega nessa hora específica de você mostrar o lado adolescente de alguém. Só que você tem muitas maneiras de você focar nessa questão de puberdade. Nenhuma das maneiras está errada, tá? Eu queria deixar isso bem claro antes de eu falar aqui. Não está errado, só foi uma maneira que eu não gostei. No caso, Stranger Things decidiu fazer uma coisa, pra ficar mais fácil aqui pra explicar, vamos focar apenas na puberdade dos personagens e não vamos desenvolver eles. Ou seja, algumas das ações que os personagens fizeram ao decorrer da terceira temporada não fizeram nenhum sentido com aquilo que foi apresentado pra gente na primeira e na segunda temporada. A gente gosta de um personagem pela maneira que ele foi apresentado pra gente, né? Da maneira que a gente vê ele e como ele vai desenvolvendo. Você não pode simplesmente esquecer tudo o que aconteceu e todas as pequenas coisas que esse personagem fez que fizeram o público gostar dele, pra apenas focar numa questão de puberdade e falar, esse personagem erra mesmo, faz um monte de coisa, hahaha, é porque ele é adolescente, né? Você trabalhar puberdade no roteiro não é um VAR, sabe? Não é um passe livre pro seu personagem fazer cagada o tempo todo. Porque isso também é uma questão importante que parece que o fandom de Stranger Things não tem muito esse senso, que não tem personagem perfeito, tá? Não existe personagem perfeito em filme, em série. Se você tá assistindo alguma série, algum filme, que tem um personagem que você acha que é perfeito, sem defeitos, das duas uma, ou você tá interpretando errado, ou o roteirista foi muito superficial e ele acha que você deve acreditar que ele escreveu um ser humano perfeito, sendo que um ser humano perfeito não existe. Existe alguém perfeito? Não existe. E a ficção não faz o contrário disso, né? Porque personagem deve ser o máximo parecido com um ser humano, sabe? Nessas questões de valores, nessas questões de, olha, ele tem defeito. É a mesma coisa que você tentar contar uma história em que tudo dá certo. É uma história chata. Nada pode sempre dar certo e nada pode sempre dar errado. Tem que ter um equilíbrio. Erros, acertos, vitórias e derrotas. Sempre. E aí o que acontece? Os personagens de Stranger Things estavam sendo focados nessa questão de puberdade. E aí a partir do momento que focaram nisso, era como se os roteiristas falassem, tudo bem, agora os personagens vão só fazer umas coisas que eles nunca fariam na vida e a gente tem a desculpinha de, é porque eles estão passando na puberdade. Só que aí pior, como se o roteiro não fizesse apenas isso, eles esqueceram de completamente todas as outras narrativas. Tipo, eles pararam de desenvolver a história principal da série pra gente focar na puberdade dos personagens. E aí, quando eles focam na puberdade dos personagens, eles fazem com essa ideia de que o personagem tem um passe livre para erros. Um passe livre pra tipo, olha, você pode fazer isso aqui, não importa se você nunca faria isso. Agora eu quero que você faça. Agora eu quero que você faça esse comentário aqui, essa atitude aqui, porque não importa a primeira e a segunda temporada. Gente, isso é uma ideia ridícula. Isso é errado, sabia? Essa parte é um furo de roteiro bruto, assim, é muito grave. Inclusive, um negócio desse se chama erro de verossimilidade. Por quê? Você é apresentado a uma coisa que considera verdade e o personagem faz outra. E nesse caso, não é no sentido de reviravolta, tipo, de surpreender você. Não, é no sentido de eles esqueceram como esse personagem se comporta. E eu vou falar alguns dos personagens que pra mim se tornaram irreconhecíveis nessa terceira temporada. Eu sei que tem uma galerinha aí, né, no fandom, de Stranger Things, que acha que o Mike foi um personagem que ficou muito mudado na terceira temporada. Pois eu te surpreendo aqui, né, com a minha opinião, com a minha análise, que o Mike é o personagem que mais se manteve fiel ao que ele é, realmente. O Mike é um personagem protetor, então assim, pra quem tem aquela ideia absurda, na minha opinião, né, de que, o Mike é abusivo. O Mike tem um relacionamento tóxico. Eu fiquei parecendo aquele meme da Tula Luana, né? Ela fazendo... Enfim...
Eu tenho certeza que todo mundo que fala que o Mike é um personagem abusivo ou de relacionamento tóxico, né, em relação a Eleven, não sabe o que é um relacionamento tóxico. Tipo, jogou no Google, sabe? Não teve a experiência nem nada assim. Ou então teve uma pessoa que falou uma besteira dessa e as outras foram tudo manada atrás, nem refletiu sobre o assunto, sabe? Isso eu tenho certeza, cara. Certeza, mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. O Mike, ele é um personagem extremamente protetor. Então, assim, ele não é protetor apenas com a Eleven. O cara, ele quase se jogou de um penhasco pra proteger o Dustin. Ele passou a segunda temporada inteira junto com o Will pra ajudar ele, já que o Will estava muito envergonhado, assim, de contar o que estava acontecendo com ele pros outros meninos. O Lucas e o Dustin estavam focados em outras coisas na segunda temporada e talvez não dariam a atenção que o Will precisa. E é claro, né, como a gente já sabe, o Mike protege bastante a Eleven também. Ele nem conhecia ela direito e já colocou ela ali no porão dele, né? Então, tipo, é da natureza do Mike ser uma pessoa protetora. Inclusive, um dos poucos acertos narrativos, né, que Stranger Things fez foi manter um raciocínio que existia lá na primeira temporada, porque vocês se lembram que quando a Eleven usou muitos poderes dela lá na primeira temporada, ela sumiu, certo? E ela sumiu na frente de quem? Mike, Dustin e Lucas. Na cena da cabana lá, né, quando o Mike, ele meio que explode falando que ele ama a Eleven, por isso que ele tá protegendo ela, né, por isso que ele tá tão, assim, bitolado sobre ela, usar muitos poderes. As únicas pessoas presentes desse trio que eu acabei de falar, Mike, Dustin e Lucas, são o Mike e o Lucas. Ironicamente, são os únicos extremamente preocupados com a Eleven nessa cena. Não é só o Mike. Então, assim, eu não sei que ideia de jirico foi dessas pessoas de achar que só o Mike se preocupa com a Eleven também. Porque, na real, ele se preocupa com todo mundo. Isso é da personalidade dele. Isso foi um personagem que deu certo. Mas você lembra que eu falei que eu ia mencionar os que não deram certo, ficaram irreconhecíveis nessa temporada? Eu vou começar pela Max. Gente, o que aconteceu com a Max nessa temporada? Que eu não entendi nada. Juro pra vocês, uma hora a menina começou a temporada achando, por exemplo, o Mike e a Eleven super fofos. Ela achou eles fofos, ela tava lá de boa com o Lucas, mas ainda com aquele estilão dela, né? Pô, a gente acabou de conhecer uma menina que joga videogame, anda de skate, sabe? Ela é meio desleixada, entre aspas, com essa coisa do que as pessoas pensam, certo? E isso é muito admirável na Max. Eu gostei dela por conta disso. Porque naquela época não era comum você ver meninas jogando videogame, mas ela não tava nem aí. E isso era sensacional. E aí, do nada, na terceira temporada, a Max, ela tava tudo sobre um pouco de aparência, sabe? De repente, ela tava num negócio de, ah, não, você não faz o que eu quero, tudo bem, eu termino com você 5 vezes. Pô, mas você liga tanto assim pras coisas? Sem falar que a gente vai falar de uma pauta relacionada a Max um pouco mais pra frente, que eu acho que é um pouco mais delicada, que seria todo o conceito que a Max trouxe de feminismo, que as pessoas acharam que a Max fez conceitos feministas, né? Só que ela não fez. E a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, porque foi um erro. O Hopper e a Joyce foram dois personagens pra mim que não fez o menor sentido eles ficarem num cão e gato, sabe? Numa briguinha, do nada, os caras brigando assim, e você tipo, por que os caras tá brigando? Eu nem tô entendendo por que os caras tá brigando. É porque o Hopper não acredita na Joyce? É sério que o Hopper duvidou da Joyce falando dos imãs? Tipo, depois de 2 temporadas da Joyce só acertando, só falando uns bagulhos certos, o Hopper duvidou da Joyce? Por que o Hopper fez o Mike e Eleven terminarem também, sendo que a última cena que a gente viu relacionada do Hopper e do Mike na segunda temporada foi essa? Cara, você tava pedindo desculpa pro menino. É sério, você pediu desculpa por ter mantido a Eleven longe dele. Ou seja, você entendeu que o cara realmente se preocupa com a Eleven, né? Então por que você armou uma história, tipo, muito fake news pra que o Mike fosse obrigado a mentir, né? Porque mentir é uma coisa que o Mike nunca fez na vida. Por que você fez isso, Hopper? Tipo, da onde? Qual foi o raciocínio disso? Não faz o menor sentido, não é algo que o Hopper faria. No começo, ele fazia aquela piadinha do tipo, ah, meu Deus, o menino namorando minha filha, tudo bem, ok, mas você passou muito do limite aí e fez um negócio que não foi o que a gente viu na segunda temporada. Então não colocava uma cena como aquela na segunda, sabe? Então ficou uma coisa totalmente destoante. E pra mim, uma das coisas mais ridículas que fizeram relacionada a personagem foi com o Will, na terceira temporada, que criou muito bafafá, inclusive, porque assim, gente, eu já adianto que ninguém é obrigado a estar na mesma fase da vida que você. E isso criou um
conflito muito interessante em Stranger Things, que era o seguinte: todos eles estavam passando pela puberdade, né? Como a gente falou. E o Will ainda estava na infância, então o Will não queria abandonar aquela questão da infância dele. Inclusive, é por isso que tem aquela fala, né, no meio de uma discussão com o Mike, que o Mike fala: não é minha culpa que você não gosta de meninas. Eu mencionei isso no arquivo do Will, né, o arquivo Stranger, que vai estar aparecendo aqui, mas caso você não tenha reparado, isso não é sobre orientação sexual, gente. Mas, quando a criança tem uns 11 anos de idade, ela não vai pensar em namorar, sabe? Ela não vai se interessar por meninos, ela não vai se interessar por meninas, que seja, ela não vai interessar por ninguém, porque ela não quer namorar, ela quer brincar, sabe? Que é justamente o que o Will tava fazendo. Ele não queria sair pra curtir o shopping novo da cidade, ele não queria aproveitar o verão dele ao ar livre, né, tomando sorvete, fazendo coisa que os outros adolescentes estavam fazendo. Ele queria fazer o que as crianças faziam, que era tipo, ai, vamos brincar em casa, sei lá, vamos jogar videogame. No caso dele, é tipo, vamos jogar D&D no meu porão. Só que os amigos não estavam nessa fase, os caras queriam aproveitar o shopping novo, eles queriam aproveitar um tempo com as namoradas, porque eles não estão mais na infância, eles já estão sentindo interesses românticos, e o Will não. Só que o problema não foi o Will não sentir interesse romântico, não, o problema não foi esse. Isso, inclusive, foi uma dinâmica, como eu falei, foi muito interessante, foi muito legal, porque não tem errados nessa história, né? Tem gente sempre tentando caçar errado, falando, não, Lucas e Mike foram errados porque era pra brincar com o Will. Não, não era. Você não é obrigado a brincar quando você não quer brincar, sabe? Isso não significa que você não goste mais de D&D, sabe? Significa que você tá no verão, nas suas férias, e você quer aproveitar de outra forma. Só isso. E o Will também não era obrigado a ir no shopping com os meninos, ou de repente começar a se interessar romanticamente por alguém. Também não, gente. São só fases diferentes. Isso é uma coisa realista. Isso é uma coisa humana, sabe? É uma coisa com erros, que nem eu falei pra vocês antes, sabe? Que tem erros e acertos. Acontece. Só que, assim, Will, você não pode chamar a pessoa que salvou a sua vida, né, durante essas temporadas todas, de estúpida. Aí é um pouco... Nunca vi... Você já imaginou o Will xingando alguém? Vamos combinar aqui. Você já imaginou? O Will, ele não xinga nem a pessoa que ofende ele, né? Nem a pessoa que tá ofendendo ele. Por quê? Porque o Will, ele é mais carinhoso, ele é mais corajoso, né? Foi assim que ele foi apresentado. Ele é mais sensível. Você consegue imaginar o Will virando pra uma pessoa responsável por ter salvado a vida dele e chamado ela de estúpida? Porque foi isso que aconteceu. Os caras estavam numa discussão lá e tava todo mundo mantendo a calma. Até o momento que o Will chamou a Eleven de estúpida e o Mike retrucou. Simples assim. A questão do Will e do Mike nessa cena é tanto sobre infância, né, não orientação sexual, né, porque muita gente achou que foi literal, foi uma coisa de, não, você não gosta de garotas e garotas, e apenas garotas e tal, você não é hétero, sabe? Tem gente que interpretou a cena assim. Sendo que, cara, o lema da temporada é nós não somos mais crianças. Ele vai quebrar o Castelo Byers logo em seguida, que é uma representação da infância. Ele não vai arrumar uma namorada. Ele não vai arrumar um namorado, né? Que seja. Ele não vai arrumar um parzinho depois que ele briga ali. Ele vai quebrar o símbolo da infância dele. É isso que ele vai fazer. Com a moral de nós não somos mais crianças. É isso que acontece. O Noah Schnapp, que é o intérprete do Will, falou a mesma coisa. Ele comentou que pra ele, pessoalmente, não era sobre isso. Os criadores, os Duffer Brothers, também comentaram. Só que ninguém justificou o maior erro da cena, que foi justamente a parte da ofensa, sabe? Foi uma coisa que o Will nunca faria. Isso é o famoso erro de verossimilidade. É o que aconteceu. Você fez personagens agirem de maneira que eles nunca agiriam na terceira temporada. E não é porque eles estavam na puberdade, sabe? Porque você passou desse ponto. Você não tá fazendo eles lidarem com consequências da puberdade. Você tá dando um VAR pra eles fazerem um monte de cagada e falar um monte de porcaria, e depois, sabe o que você vai fazer com isso? Nada. Você sabia que isso provavelmente não vai ser utilizado na quarta temporada? Todas essas pequenas mudanças aí, essas coisas, não vai ser usado, gente. Porque foi um negócio assim que eles fizeram ou pra ser engraçado, ou pra criar um drama desnecessário, ou pra ser totalmente esquecido. E isso não é uma fórmula que Stranger Things tá acostumado a fazer. Por isso que eu fiquei extremamente impressionada de maneira negativa, por parte narrativa, né? Falando um pouco mais da Max agora, eu falei que a Max apresentou um conceito de feminismo, né? E dá pra ver bastante, né? Desde sempre que a Max é uma personagem, como a gente falou, ela é muito segura de si, né? Nessa questão de ela não se importa com o que os outros falam, sabe? Você não vai dizer o que a Max pode ou não
fazer, sabe? Tá tranquilo. E o único acerto da Max nessa temporada pra mim foi ela ter virado pra Eleven e ter dito, olha, seja quem você quiser, não use coisas do Hopper, do Mike, sabe? Escolhe uma coisa que você quer. Ótimo, Max. Devia ter parado por aí. Na terceira temporada, eles quiseram fazer bastante essa ideia da mulher ser, assim, empoderada, né? O que eu acho certíssimo. Eu amo esse tipo de representatividade, né? Eu sou uma pessoa feminista. Então, eles conseguiram acertar no conceito de feminismo com a Nancy. A Nancy, ela fez a apresentação correta do que seria o feminismo, porque ela até exemplificou que ela tava ali num ambiente machista, né? Os caras não valorizavam ela, zoavam com a cara dela, enquanto ela tava tentando trabalhar, fazer uma coisa séria. Inclusive, a discussão que a Nancy tem com o Jonathan é uma das cenas, assim, mais desenvolvidas da temporada. Foi uma discussão muito bacana, porque tinha uma motivação real dos dois lados. Não teve errados na cena da briga do Jonathan com a Nancy. Porque o Jonathan precisava do emprego e a Nancy não merecia passar por tudo que ela tava passando por questões machistas. Já a Max, aí é um pouco o contrário. A Max, ela não apresentou um conceito de feminismo. Ela apresentou um conceito de femismo, na minha opinião. É diferente. Femismo seria o contrário de machismo. No caso, a Max, ela tem uma ideia de que a mulher é superior ao homem, sabe? Ela não é igual, né? Tem uma coisa aquela coisa de igualdade, homens e mulheres iguais. Isso é feminismo. Feminismo é a mulher é um pouco superior ao homem. O homem está abaixo da mulher. Inclusive, a Max, ela deu um conselho pra Eleven que foi super hipócrita, porque assim, lembra que eu falei que eu gostei muito quando a Max incentivou a Eleven ser ela mesma? Então, eu achava que a Max estava falando sério, e não que ela queria transformar a Eleven numa cópia dela. Porque a Eleven, depois que ela começou a dar uns rolê lá com a Max, ela começou a vestir roupas iguais às da Max, colocar o cabelo igual ao da Max, falar igual a Max, só que isso pareceu não incomodar a Max, né? De forma alguma. Se a menina é igual a mim, tá tranquilo. Aí não tem aquela coisa de individualidade, né? De você ser você, eu sou eu. A gente pode ter gostos em comuns, claro, mas você é você, né? Se a Eleven é uma pessoa, assim, que ela está responsável pelas próprias decisões, você tem que deixar ela escolher, Max, né? Então, assim, por exemplo, aquela cena dos fogos de artifício, gente, foi muito ridícula. Que o Lucas chegou junto com o Mike pra falar assim, olha, vamos usar os fogos de artifício pra ajudar a Eleven. E a Max falou, nossa, que ideia idiota. Ah, você tem uma ideia melhor? Tenho, a Eleven. Parabéns, você acabou de tomar uma decisão no lugar da Eleven. Tipo, a Eleven, ela tá no chão. 5 of them? We've got ourselves a stick of dynamite. You want to kill that thing with fireworks. Do you have a better idea? Yeah, 11. Against that thing? She's gonna need some backup. Oh my god. Com a perna cortada e toda aberta, assim, e você acha realmente que é uma boa ideia ela usar os poderes, e não só acha, você tomou a decisão por ela, né, naquele momento. Então, assim, não entendi a Max se colocar numa posição de que ela conhecia a Eleven muito bem, sendo que a apresentação dessas duas personagens foi uma amizade que eu coloquei tanta expectativa, que todo mundo sabia que ia acontecer, só que foi introduzida de uma maneira fraquíssima. Cara, a Eleven chega pra conhecer a Max, assim, as duas estão com uma expressão que nem condiz com a cena. A Max tá assustada e a Eleven tá brava. Por quê? Porque a última vez que a Max e a Eleven tiveram uma mini interação, assim, né, tipo, diretamente uma com a outra, a Eleven derrubou a Max do skate por ciúme. O Mike sumiu e a Eleven foi até a Max. Eu, quando eu tava assistindo, eu jurava que ia sair um quebra-pau, sabe? Que eu falei, meu Deus, a Eleven vai arremessar a Max da janela, coitada, não tem nada a ver, sabe? Mas não. A Eleven chegou e falou, podemos conversar? E automaticamente teleportaram pro quarto da Max, as duas batendo mau papo, como se fosse super íntima. E eu falei, gente, quando é que isso aconteceu? Como assim? No momento a gente tem uma caindo no chão e outra, sabe? Elas já estão sentadas lá no quarto, saindo junta? Pô, que tem a ver, sabe? E isso seria arrumado, gente, com assim, 5 minutos de cena, elas fora da casa, antes de entrar, você já ia arrumar isso. Então foi pura preguiça. Então, assim, por essa quantidade de erros, né, que Stranger Things teve, eles acabaram dando brecha pra certo público, né, de Stranger Things, que eu acredito que é o mais jovem, né, as pessoas que têm menos de 16 anos, menos que a idade específica ali da série, né, a classificação indicativa. Essas pessoas, elas ficaram abertas pra interpretações erradas, pra interpretar pautas muito importantes de maneira errada. E isso é uma coisa que um roteirista não pode fazer, gente. Assim, eu lembro até hoje que uma professora minha me falava, pra você nunca tratar o seu público como burro
e nem como Einstein. Então, assim, eles deixaram tão em aberto que virou uma farofada. Essa é a resposta certa, sabe? Coisas importantes foram banalizadas, porque tem umas pessoas, né, esse público mais jovem de ST, parcela dele, né, não falo todos, não tem as ferramentas ideais para interpretar determinadas pautas de ST. É por isso que é mais 16. Classificação indicativa, ela não serve para te proibir de assistir alguma coisa. Ela só serve para te avisar, olha, talvez tenha algumas coisinhas que eu vou falar aqui que você não entenda na sua totalidade, mas não é sua culpa não, tá? Não é sua culpa você não entender pela totalidade. É porque na idade que você está agora, você não tem todas as ferramentas ainda para entender isso aqui. Não na sua totalidade. Então tem algumas pessoas do fandom que fizeram o quê? Interpretaram os bagulho totalmente errado, e aí teve uma manada que foi atrás, e isso com certeza influenciou na hora de você tornar a terceira temporada mais acessível. É por isso que a terceira temporada foi toda engraçadinha, né? Fizeram um humor que, na minha opinião, completamente forçado. Tem coisas muito mais engraçadas na primeira e na segunda temporada que foram feitas assim, sem nem tentar. E o último defeito que eu tenho aqui pra comentar dessa temporada foi cenas redundantes, né? Você teve cenas na terceira temporada que você pode jogar fora porque não fez efeito nenhum na história. Por exemplo, você falar 5 minutos de Burger King. Inclusive, Alexei, não sofri com sua morte, nem chorei, eu fiquei um pouco aliviada quando você morreu. Porque eu não entendi por que o Alexei existiu na terceira temporada, sendo que a gente teve temas tão importantes quanto Mundo Invertido, né? Essa coisa complicada de explicar, que não precisou surgir um personagem novo pra explicar. O Hopper entendeu toda a história da Terry Ives só por documento na primeira temporada, e todo mundo conseguiu compreender quem é a Terry Ives. Por que você precisa trazer o Alexei e fazer uma comédia pastelão? Porque foi isso que aconteceu, gente. Não foi engraçado pra mim 5 minutos de discussão de Burger King. Não foi engraçado pra mim o cara ficar num carro e você fazer uma piada de é o carinha mais perigoso do país, ele tá aqui, eu preciso do seu carro. E o cara tomando uma raspadinha. Eu falei, gente, se tira essa cena, muda em quê? Reflita. Muda em quê? Você vai deixar de entender a história se tirar essa cena? Não, né? Não vai deixar. Isso é uma cena redundante, porque toda cena tem que ter um significado. Da mesma forma que não faz sentido você fazer 4 cenas no elevador com o Scoops Ahoy. Por que tem 4 cenas no elevador com o Scoops Ahoy, gente? Por que tem coisas que mereciam ser focadas, como, por exemplo, o Mike, ele sabe da Terry Ives. Uma conversa sobre a Terry Ives foi feita nessa temporada, mas você não viu, porque eles decidiram focar em Burger King, porque eles decidiram focar em 4 minutos de Scoops Ahoy no elevador e muitas outras cenas que foram completamente redundantes. Então, assim, gente, essas são algumas das motivações principais que eu achei do porquê que eu não gosto da terceira temporada. E assim, gente, é um negócio que eu fiquei muito decepcionada e eu espero que a quarta temporada seja uma continuação da segunda, porque é o que parece que vai ser. Parece que eles vão catar a terceira temporada e jogar fora, assim, ó. Não vamos fazer... Vamos usar 20% da terceira temporada, que é o que importa, e depois você joga o resto fora. E nem me façam comentar da ceninha musical, tá? Não me façam comentar também do fato que ninguém viu uma criatura gigante entrar no shopping na terceira temporada. Eu não preciso comentar, né, que os caras errou na mão nisso também. Tem tanto cuidado na primeira e na segunda pra não ser uma coisa exposta, aí na terceira temporada tem um bicho andando no meio da rua. E ninguém viu. Entrou no shopping, quebrou o shopping, quem viu a criatura no shopping também. Ai, terceira temporada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e que não gosta da terceira temporada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!